Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, ele já foi trabalhado nos 2 primeiros versos, né? E agora nós estaremos trabalhando ele nos 3 versos complementares. Mas vamos lê-lo desde o início. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Senhor, eis-nos aqui, continua falando conosco. Os cânticos têm sido realmente esse óleo que amolece as possíveis feridas que existem na nossa vida existencial. O óleo, como entendemos em Isaías 1, amolece as feridas, mas é necessário, como fez o bom samaritano, além do óleo, aplicar o vinho. E o vinho cauteriza as feridas. Que essa palavra de hoje possa cauterizar feridas nesta luta, nessa batalha que temos de defender a célula máter da sociedade. Usa-nos poderosamente, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Eu sei que vocês estão orando. Agora há pouco o Ministério de Intercessão estava apresentando minha namorada. Continue orando por ela. Na quinta-feira, lamentavelmente, o chão sumiu para a gente. A avaliação que eu esperava ser das melhores não foi, e a Magda terá que passar por uma nova cirurgia. Então, eu creio na palavra do Senhor que está registrada lá em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós vamos dar sequência hoje a essa jornada Família, o Projeto de Deus, e é muito importante que nós continuemos, que os filhos de Deus entendam. É lamentável que a veracidade daquilo que Martin Luther King disse. Eu não me preocupo com o barulho dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É lógico que nós não podemos gritar de maneira carnal. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas o que está acontecendo, e notadamente é de uma maneira até grotesca, cômica, o que está acontecendo é que todo mundo, até quem tem sua família estruturada, tem seus filhos, não olha assim a mensagem subliminar que está nessa porcaria chamada reborn, né? Que é o quê? Eles usam no inglês a mesma palavra que Jesus usou conversando com Nicodemos, que é o quê?
renascimento. Lamentável que as pessoas estejam vendo. E está acontecendo coisa assim. Você pensa que é brincadeira, mas não é brincadeira, não. Uma advogada, numa entrevista, falou: olha só, nós, advogados, temos, viu, doutor Jurandir, doutora Jacira, nós temos que evitar que muitas coisas vão para o judiciário. Então, um advogado, ao conversar com uma pessoa que pretenda entrar numa ação, o que aconteceu? Na sexta-feira eu vi a entrevista. A família se separou e a família queria ficar com a boneca lá, o boneco, sei lá o que é. E ela falou: mas então compra uma. Não, nós queremos essa. E nós vamos para a justiça. Tinha que ser aquela. Né? Vocês riem, né? Vocês riem, mas o que está por trás disso tudo? O que está por trás disso chama-se Moloque, que quer tornar improdutiva a humanidade. Quando Israel oferecia, muitos de Israel ofereciam seus filhos para Moloque, e esse demônio ele era assim, materializado numa estátua grande de ferro, hiperaquecida, e eles ofereciam às crianças, colocavam as crianças nos braços daquela estátua terrivelmente aquecida, e eles fritavam ali, eram oferecidos a Moloque. Agora, ele vai, com o avanço da ciência, da tecnologia, ele vai entrando também em outras modalidades. Interessante, né? Jesus fala um negócio e a gente não leva muito a sério isso. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, eles fazem a parte deles e nós ficamos aqui na ingenuidade. Aleluia, glória a Deus, é lindo, glória a Deus, é aleluia. Mas o que você está fazendo efetivamente para defender a célula máter da sociedade? Aonde nascem as coisas boas, o nascedouro é um ninho, onde nascem as coisas boas, mas lamentavelmente nascem as coisas ruins. O que nós estamos fazendo? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Vamos usar armas espirituais. No mínimo, orar. Levantar clamor. Como disse Paulo. Levantando mão santa, sem ira, sem contenda. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Mas vamos para esse terceiro subtema do tema macro, que é família, o projeto de Deus. Filhos, herança do Senhor. O que é uma herança, doutor Jurandir? Lamentavelmente, a gente começa a ver algumas coisas terríveis em determinadas famílias a partir do momento em que um testamento é lido, a partilha de bens é revelada. Mas tem algumas coisas na Bíblia lindas em termos de herança, de legado. Jesus diz, uma coisa mais linda do príncipe da paz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, isso é lindo, é bonito, e a gente gosta de faturar em cima disso. É bom, é ótimo, príncipe da paz, e você é um despenseiro da paz, você cuida da despensa da paz. Quando chega numa casa, você diz: paz seja nessa casa. Se aquelas pessoas da casa forem de paz, a paz vai ficar, senão vai voltar com você. Isso é lindo, maravilhoso. Agora, olha para isso. Os filhos são o quê?
herança do Senhor. Com que seriedade, com que austeridade os pais recebem esse legado, essa herança? Como é que eles olham para isso? Veja bem, a humanidade é produtiva. Olha, está um casal lindo, olha só, com Guilherme e Lavínia. Eles dão. Eu tive a felicidade de ser ministrante no casamento deles. E eles sabem que a grande responsabilidade, nem o Jefferson, nem a Aline sabe quem vai ser esse menino aí que está entre os dois aí. Ninguém sabe. Pode ser aí um grande cientista, um engenheiro, um missionário, alguém importante para a história da humanidade. E o que acontece? Que os dois, Jefferson e Aline, entenderam que eles foram vistos como confiáveis para cuidar de uma joia preciosa, a qual deram o nome de Guilherme. Isso é uma daquelas situações que a gente chama de parte humana. Lógico que o nome certo dele vai estar lá numa pedrinha branca. Pode ser que eles acertem. Até nem sei qual é o significado de Guilherme. Até porque nós brincamos muito com isso, né? Vou colocar o nome. Tem muita gente que coloca. Vou colocar Neymar, Ronaldinho, vamos colocar Romário. Sendo que na Bíblia, nome é um breve relato de uma pessoa. Shem, no hebraico, é um breve relato. Por que Isaac é chamado de Isaac? Isaac quer dizer sorriso. Por causa do sorriso de Sara. E isso é tão forte que Deus muda o nome de algumas pessoas no meio do caminho. Como aconteceu com Jacó. Aconteceu, ele mudou para Israel. Aliás, Deus, na pessoa de Cristo, que é o vencedor, emprestou para Jacó o nome de vencedor. Israel quer dizer vencedor. Era tão séria a questão de um breve relato, de Josué. Antes ele não era Josué, ele era Oséias. E Deus mudou o nome dele para Josué. Oséias quer dizer Oxéia, quer dizer salvação, e ele foi mudado para libertação, Yehoshua, libertador. Por quê? Porque tudo isso é muito sério. Eu recebi uma herança, eu tenho que levar lá onde Deus quer. Isso você vai ver aqui, olha só. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, a sua recompensa. Viu, Aline? O fruto do ventre é o seu prêmio. Viu Márcia, viu Patrícia, viu Irene, viu Joana. Joana leva muito a sério isso. Tem 4. Nenê leva isso a sério. Mas quem tem que levar a sério aqui, mais sério ainda, viu homens que estão nos ouvindo nessa noite, quem tem que levar a sério mesmo isso, viu, Jefferson? É o homem. Como flechas na mão de um valente, de um guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. E diz, naquele contexto agropastoril de Israel, olha só, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Né? Meu pai entendeu bem, tacou-lhe 12. E o pessoal no Nordeste não brinca em serviço nisso. Por quê?
olha só, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos numa disputa. Então, o que o Espírito Santo, através deste salmista, que aqui é Salomão, gente, a ideia é de que você, Jefferson, pega a flecha, Guilherme daqui, tira daqui, coloca no arco, e colocar no arco uma flecha tem muita coisa embutida, porque você vai ter que puxar para trás. Você vai ter que puxar para trás para adquirir realmente impulso. E essa puxada para trás, você tem que levar em conta realmente a origem dele. Você puxou, quando se puxou para trás, você foi, espera aí, eu lembro naquele dia, lá, quando a obstetra me mostrou ele, que veio na minha mente. Passa um filme na sua cabeça. Não do porquê, mas do para que o Guilherme existe. Para que ele existe. E isso é função do homem, na questão vocacional, na questão profissional, a questão do chamado, acertar o alvo, porque o guerreiro tem que acertar a flecha no alvo. E mais uma vez nós dizemos que a palavra mais abrangente para pecado na Bíblia é hamartia, que é erro em relação a um determinado alvo. Acertar o alvo. E essa é uma função. Agora, veja o que está acontecendo hoje. Gente, no mundo profissional, temos emprego, mas demais. Toda vez que eu vou à farmácia, eu sou cliente da RD, né? Raia Drogazil, está lá. Eles estão precisando de mais de 1.000 pessoas, mas eles falam, o pessoal não quer trabalhar. Nós entramos num país cheio de assistencialismo, onde as pessoas preferem não ter pode até ter um serviço, mas não ter registro para não complicar o tal do bolsa. O que nós estamos produzindo? Para onde que nós vamos? Para onde está indo a célula máter da sociedade, a família? A alegria que se tinha em ver um filho formado, bem formado numa profissão que realmente dignifica o nome da família. Meu filho é farmacêutico, né? Meu filho é médico. Meu filho é um grande administrador de empresa, um gestor. Acabou isso? Se a gente ficar calado. O problema não é o grito dos maus. O problema é o silêncio dos bons. O que nós estamos fazendo? Os filhos são herança do Senhor. Israel, quando oferecia os seus filhos a Moloque, estava oferecendo os libertadores. Ele estava oferecendo os libertadores do futuro. E Israel ficaria enfraquecido mesmo. E isso, enquanto aí a igreja muitas vezes fica deitada eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, o inimigo se revela e está registrado na Bíblia. O que quis fazer com Moisés? Como é que teve que fazer? A Joquebede teve que fazer, né, Natália? A Joquebede.
O que teve que fazer para manter vivo quem seria o libertador? O que Maria e José tiveram que fazer para manter? Lógico que Deus daria outras situações, mas a grande responsabilidade era de José e Maria fugir para o Egito. Herodes estava louco para acabar com aquele que roubaria o seu trono. Ele estava com medo do trono, de perder o trono para os filhos, para alguém, né? Que ele sabia que existiam profecias e tudo. Às vezes o inimigo ele não sabe de todo, detalhadamente do. Isso é uma ideia, viu, gente? Presta bem atenção, para vocês pesquisarem. Uma coisa que se chama tendência. A Bíblia é o maior compêndio, o melhor compêndio para mostrar tendências. Quando se vai fazer um planejamento estratégico, onde se vai analisar oportunidades e ameaças, lê a palavra de Deus. As tendências, a estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. Aí você pega e não vê isso. Ora, o que se quer fazer com... O que o mal está querendo fazer com a humanidade? Enfraquecê-la, simplesmente. Aí começa a provar uniões infrutíferas. Não vai gerar libertador nenhum, né? Esse tipo dessas uniões que tem por aí. O que vai... Aí falou o seguinte, assim como um pirulito para você, assim vai um reborn aí para você. Já que eu estou impedindo mesmo que vocês produzam, ainda vai um reborn aí para você ficar... não ficar tão tristinho. E aí, pessoas importantes, vocês imaginam como é, se nós ainda não entramos na grande tribulação, o que o povo de Deus, que o reino de Deus vai precisar de libertadores, de pessoas que sejam canais de bênção, pessoas abençoadoras. Essas pessoas, elas surgem de lares abençoados, de casamentos abençoados. É só se lembrar de há muito tempo atrás. Se Joquebede não tivesse tido a grande inteligência, a criatividade de fazer aquele cesto, e Deus não tivesse tocado no coração da filha de Faraó para recebê-lo. Agora, e já pensou? Aí o próprio Moisés disse, Deus mesmo levantará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele está falando de Jesus. E o que aconteceu com Moisés, acontece com Jesus na sua tenra idade. Tem que ser protegido, porque Moloque está de olho. Preste bem atenção, você que está grávida, está ouvindo hoje. Filho é a herança do Senhor. E o fruto do ventre é o seu prêmio, mulher. Então, queridos, nessa noite, Deus conclama o seu povo para se levantar. Não com armas de milícia humana, né, fazendo... manifestações, não é nada, não adianta, não é por aí, não é também com zombaria, que a gente vê pessoas que estão precisando ser tratadas realmente. É uma pessoa que entra nessa vibe de reborn, precisa ser tratada.
No- tem algumas que entram por brincadeira, mas tem algumas que entram por carência, por realmente um preenchimento do vazio. Agora, o povo de Deus, a casa de Deus está aqui para receber gente que precisa receber a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, hoje, definitivamente, Deus me deu 2 flechas lindas, maravilhosas, que já renderam juros e correção monetária. E que eu tenho determinados momentos, eu sei que acontece com os avós, né? O Jurandir e a Márcia. Que mundo que os nossos netos vão enfrentar, mas esse mundo precisa deles. Esse mundo precisa de gente do bem, gente não só abençoada, gente abençoadora. Então, pais, ouçam o que a palavra de Deus diz. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, mãe. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
Já pensaram em Ana? Se Ana não tivesse entrado numa batalha, e eu provo para vocês, no próprio Cântico de Ana, que aquela era uma batalha espiritual das mais pesadas. Às vezes, as pessoas não entendem isso. Que existe... os pais, muitas vezes, pensam de uma maneira muito egoísta, olhar, falar, esse é o meu filho. Espera aí, é herança do Senhor. Eu vou ser apenas um fiel depositário, uma fiel depositária. Já pensaram? Falou, não, Ana, faz o seguinte, pega um reborn aí, vai matando sua carência aí. E ela não teria lutado no mundo espiritual, como ela diz no cântico. Falou, sabe o que ela falou no cântico? Falou, ela glorificou a Deus no seu famosíssimo cântico de Ana. O arco dos fortes foi quebrado. Era uma batalha. O arco dos fortes foi quebrado. E aí ela luta, não contra Deus, mas com Deus. E Deus lhe dá a grande bênção de ser a mãe de um grande profeta, Samuel. Sofreu gozação, foi tripudiada realmente por Penina, mas ela colocou um grande profeta. Ela foi o canal de bênção, foi a porta de chegada de um grande profeta. Então, que o Espírito de Deus nessa noite possa ter trabalhado na sua mente, mãe, e também na sua mente, pai. Que você entenda a importância disso tudo, principalmente nos momentos finais. Como eu disse, nós ainda não estamos, nós estamos bem próximos de entrar, mas ainda não entramos na grande tribulação. Mas na grande tribulação, na hora que o fogo vai ser refinado para valer como fogo, aí nós vamos precisar de gente do bem. O reino vai precisar de gente do bem, gente abençoadora. E aí os filhos de Deus estarão realmente dizendo, como uma mãe disse, os filhos iriam todos ser executados de uma maneira cruel, por amor a Deus. E aí chegou o último, aí os carrascos chamaram, falou, conversa com ele, fala para ele negar, puxa vida, ele é o seu caçulinha aí, fala para ele negar a Deus. E aí ela falou, tá bom, deixa eu falar com ele. Chegou, meu filho, você é a coisa linda da mamãe, o grande presente da mamãe, vai lá e honra o nome de Deus, vai lá. E o menino foi lá, e ela viu o menino ser assassinado de uma maneira cruel, por amor ao nome de Deus. Nós temos que pensar em colocar gente de qualidade, não é quantidade, é qualidade no planeta Terra. Então, levante sua mão aí, onde você estiver, disponibilize a sua vida para ser mãe, uma porta de entrada para pessoas abençoadoras. Você, pai, para ser o guerreiro que vai pegar a flecha, vai colocar no arco e vai acertar o alvo, como acabamos de cantar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra conscientize que essa jornada do mês de maio
possa estar trazendo uma conscientização que faça uma contraposição ao que está sendo colocado pela abutrimania mediática no meio da sociedade, ó Deus. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus, os inimigos da célula máter da sociedade, a família. Que caiam por terra. Senhor, dá inteligência, dá estratégia para o teu povo, Senhor, para se levantar com verdade no meio de uma geração corrompida e perversa, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo poderosamente nesta noite e sempre, ó Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pastor Gustavo?